Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A gente já viu na nossa caminhada com Deus, né? O apóstolo, ele se coloca como digno de crédito, porque ele teve contato pessoal com o verbo divino, né? Uma palavra eterna. E depois a gente viu que nesse nosso processo de conhecer a Deus de nos relacionarmos com Deus, né? Uma coisa a gente não escapa, que Deus é luz. Não existe treva, não existe sombra, não existe desculpa, não existe nada. Na hora que Deus se revela, além de Ele ser a luz que ilumina o nosso caminho, Ele é luz. Deus, Ele é tão luz quanto amor, né? Não tem como Ele deixar de ser luz. Porque na hora que Ele se revela, Ele já ilumina tudo. E tudo Ele faz no seu amor. Por isso que quando a gente entende que Deus é luz, a gente também não tem como deixar de entender que ninguém vai dar uma de bonzinho diante de Deus. Ninguém vai falar assim, eu não peco, eu não transgrido, eu evoluí. Não. Se Deus é luz, a primeira certeza que todo mundo que anda com Ele precisa ter é: nós somos pecado. E aí agora ele chega aqui nessa questão do mandamento. Ele fala, qual é o problema de a gente confiar em Deus que é luz, que tanto ilumina a nossa vida, como não nos deixa espaço para desculpa? Como é que a gente sabe que a gente está tendo comunhão com Ele? Como é que a gente sabe que a gente está na luz dEle? Como a gente sabe que a gente não está sendo escravo do pecado? Ele vai falar, olha, é o mandamento. Ele até fala aqui no versículo 7 ou 8, primeiro ele fala, não vos escrevo mandamento novo. Aí no 8 ele fala, todavia vos escrevo um novo mandamento. Que ele está dizendo, olha, o mandamento não é novo porque se Deus é amor, tudo que Deus fez foi por puro amor, por pura graça. Deus precisou fazer alguma coisa? Então, se Deus é amor, o mandamento que Jesus falou que eu vos dou um novo mandamento, é o mandamento antigo. Tudo Deus fez por amor. Tudo Deus negocia até hoje por amor. O amor de Deus que é antigo, ele é antigo em cada linha que a gente lê nas Escrituras, né? Porque, primeiro que Deus não precisou criar nada, mas Ele quis criar. E amor significa isso. Amor é você se doar, né? O que Deus ganha tendo nos feito? Ele ganha um monte de deboche, né? E qual que é o sentido da vida? Viver é isso? Ou então, tem o pessoal que morre de depressão porque não entende o sentido da vida, e tem o pessoal que mata os outros de escravidão porque o sentido da vida dele é se impor sobre os outros. E aí Deus, que é amor, criou todas as coisas, Ele é Deus, né? E aí se a gente vai caminhando com Ele, se relacionando com Ele, a gente vai aprendendo qual é o sentido da vida, qual é o significado da existência. Mas quando a gente intelectualiza isso tudo, a gente consegue entender o amor de Deus e a gente parte para ser o Deus macabro sobre a vida dos outros. Né? Por isso que ele fala, o mandamento, ele é antigo, porque o mandamento é tão antigo, ou melhor dizendo, tão eterno quanto Deus. Tudo que existiu, né, que a gente chama de graça, na verdade é a expressão do amor de Deus. O que Deus ganha se Ele nos fizer ou se Ele nos destruir? Ele ganha o que com isso? Ele nunca precisou de nós. E amar significa isso, é você se doar, é você se dar. Mas como a gente ama na nossa queda, o amor, por exemplo, nas teorias psicológicas, é um grande ato de egoísmo, né?
Por que a gente ama a pessoa que a gente acha que é nosso cônjuge, nosso marido, esposa, namorada, aquela pessoa que a gente sabe viver sem ela? É porque o nosso amor é repetição inconsciente, recalcada, elaborada de conteúdos infantis, que é a repetição da cena primária lá com a nossa mãe. Isso é amor. Por isso que a gente gosta tanto de música, por isso que a gente gosta tanto de cinema, por isso que a gente gosta tanto de série, por isso que a gente gosta tanto de trabalhar, por isso que a gente gosta, por isso que o fim do casamento é o final da vida do bebê. O bebê adulto vai matar e vai morrer, porque o amor humano é isso. Aí quando a Escritura fala que Deus é amor e Ele nos convida a amar como Ele é, Ele está dizendo, não gente, eu vim tirar vocês dessas lógicas. Por isso que o João usa muito essa figura, né? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne vai amar como carnal que é. O que é nascido da carne, o amor vai ser projeção das suas fases infantis. E até porque nós somos seres humanos, a gente tem isso tudo. Só que quando a gente vai andando com Deus e vai se tornando seres à estatura do varão perfeito, que é um termo paulino, né? Ou seja, a estatura do Deus que é amor, que foi tão amor que ele nem precisava fazer isso, mas ele se tornou ser humano entre nós e suportou os nossos deboches, e não só ali no tempo e espaço, mas hoje, até hoje, na nossa relação com ele nos suporta. Porque ser Espírito Santo em nós é nos suportar, e tanto nos dá suporte de nos carregar, quanto de aguentar as nossas infantilidades, que é exatamente aquilo que a psicanálise diz da vida adulta. O que é a vida adulta? É o infantilismo. Só que você transforma fezes em dinheiro, você transforma mamilo materno em gostos de todas as esferas, e você transforma a descoberta anatômica dos sexos em guerras de sexismos, e quem é mais importante, e para quem que você vai se dedicar na vida. Então, esse é o amor humano, e a gente acaba transplantando isso para Deus. Por isso que quando a gente vai se relacionando com Deus, o amor dele em nós tem aquele primeiro passo de nos desiludir. A gente vai ficando desiludido. Uns morrem no caminho, outros vão virando perversos no caminho, né? Isso aconteceu com quem estava perto de Jesus, quem traiu ele, que falou, peraí, como assim que ele é Deus e está entre nós e não vai mudar isso aqui? Deixa eu tentar forçar alguma coisa, deixa eu vender esse cara para ver se nem vendido ele não faz alguma coisa, né? O outro, quando precisou amar até o fim, o negou 3 vezes. Os outros fugiram. Então o amor de Deus em nós, o primeiro passo dele é nos desiludir. A gente vai ficando assim, eu estou nessa fase, gente, eu nem achei graça nos meus 50 anos, porque eu não vivi nada. Puxa, eu cheguei em 50 anos e não amei. Não realizei aquilo que eu imaginava que era amor, né? Você vai tentando fazer coisas, mas você vai vendo que todas essas coisas dão em nada, ou tudo dá em nada. Aí eu estou falando só da minha experiência individual, né? Isso não é uma doutrina para ninguém, mas na minha experiência individual eu vejo o seguinte: ou eu vou morrer a qualquer hora, ou isso vai se transformar em alguma coisa muito produtiva, porque, na verdade, viver sem o amor de Deus, sem nos relacionarmos com Deus, e às vezes até nos relacionando com Deus, é uma grande desilusão, né? Eu fico sempre imaginando Moisés, quando Deus revela para ele que Deus tinha um propósito de tirar o povo do Egito através dele, e aí o primeiro sinal de amor humano que ele faz é matar um egípcio que estava assaltando o seu povo. O primeiro passo do amor de Deus em nós é a gente ir se desiludindo da vida como ela é. Por mais que a gente fique treinando para viver a vida como ela é, essa semana eu vi uma proposta na prova, eu fiquei assim, meu Deus, eu estou diante de uma vice-diretora e de 3 especialistas, que o nome, as especialistas, elas querem assim, Alexandro, a gente sabe que você é um excelente professor, a gente sabe como é que você ensina na sala, mas nós não queremos que você cobre isso desse jeito na prova. Coloca outras palavras, você não entendeu a malandragem do negócio ainda não? Até me abraçaram depois, porque a vida humana é isso, né? Eu tive que falar para uma delas, desculpa, mas eu não vou deixar de ser professor,
de sociologia, essa é a aula que eu dei na sala, estou cobrando esse conteúdo. Mas aí vocês querem que eu troque a palavra? Então vamos trocar a palavra. Fulano por blá 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 blá. Cicrano por blá blá blá. É isso. Isso aqui é a teoria, isso é cobrado nas provas com essas palavras aqui. Aí, essa história assim, não, a gente só precisa viver, a gente precisa ter o nosso salário. E aí, a gente precisa só dizer que aplicamos prova para os alunos. E aí você precisa ir aprendendo a fazer isso. Essa é a sabedoria humana, animal, carnal, demoníaca. Como o Tiago falou, né? O irmão de Jesus falou até com certa raiva. Que é a sabedoria que não é só você segui-la que você vai se dar bem. Né? E é o amor de Deus em nós assim, tá vendo? O que adianta você ser professor? Isso é uma farsa. O que adianta você ser psicólogo? É outra farsa. Estou falando aqui da minha experiência. Não estou analisando nenhuma profissão. Estou falando que eu cheguei no meu 50 anos, eu nem quis comemorar o meu aniversário porque eu sou muito desiludido. Mas é uma desilusão positiva, é uma desilusão filosófica. Dá um certo medinho, porque eu penso assim, ou essa desilusão significa que eu vou morrer se eu tenho realizado aquelas coisas maravilhosas que eu ouvi de Deus, ou talvez a vida comece agora, eu não sei. Isso é o meu ponto que eu me encontro da minha experiência existencial. Porque eu tenho desgosto de qualquer profissão que eu exerça, porque você vai com tudo, você vai com o amor de Deus assim, eu vou me doar nisso aqui, aí você é punido por estar se doando. E você não é só punido, você é ridicularizado. Depois que você pensa, engraçado, não é assim que fazem com Deus? Olha, os nossos filhos são todos ateus. Nasceram na luz, Deus é luz. Mas eles não veem graça em Deus. E a culpa é assim, não, é esse culto, é bobeira reunido domingo de manhã. Quem garante que eu... Quem falou que eu estou interessado nisso? E aí... Mas Deus é amor, Deus se doa, né? Estava falando até hoje de manhã com a Sônia Brenda, que saiu para uma questão da formatura dela. E aí eu falando para elas que a gente acha que alguns pastores podem estar orando até contra as nossas vidas, assim, e incrivelmente talvez Deus vá ouvir. Porque as lógicas de Deus são muito para além daquilo que a gente consiga formalizar com a nossa matemática, com o nosso teorema de Pitágoras, né? Com o nosso teorema de Tales, com a nossa questão cartográfica lá a lógica cartesiana, né? De que A vai chegar em B, e é causa e efeito, assim, não, tem gente orando contra vocês, eu vou ouvir porque eles estão orando, vocês estão orando? Tem gente ridicularizando vocês e vão ser próximos porque vocês estão fazendo o que vocês têm de fazer? Então eu estava falando, assim, a gente precisa reconhecer a nossa mediocridade diante de Deus, porque Ele é luz. Ele é luz e todo aquele que se enxerga todos os dias diante dele, claro que quem sabe ainda possa ter salvação, né? Mas aí quando fala do Antigo Mandamento é isso, que Deus desde sempre é amor. A gente é que fica padronizando Deus para a gente esconder os nossos pecados, né? Que o Deus do Antigo Testamento era mau e do Novo é mais legal. E na verdade isso tudo é fuleiragem. É o Deus do Antigo Testamento falando com um cara que vivia numa sociedade amalequita, que entendia a linguagem da guerra e de estourar o corpo. E aí Deus falava com aquele cara dentro daquilo que ele consegue entender. É Deus falando com a gente hoje em linguagem virtual, que é isso que o pessoal consegue entender. E é Deus sendo sempre misericordioso. E isso ao lado de Deus. Aí do ponto de vista humano, o mandamento é novo. Por quê? Porque embora Deus seja eterno e amor e luz, a nossa percepção dele é um evangelho a toda hora. Né? Eu achei que eu entendi alguma coisa de Deus agora, pois a minha história pessoal já vai ter uma torção, vai ter uma torcida, né? A estrutura é a mesma, mas ela torce para ver se sai mais um caldo, para ver se sai mais um aprendizado, para ver se sai mais uma sabedoria. Você não vai deixar de ser você, mas você vai ser torcido, não distorcido. Torcido. Tem coisa aí para ser aprendida, tem coisa para ser prensada, tem coisa na qual se crescer. Né? E nesse sentido, Deus olha assim e fala, e aí? Como é que você vai amar como eu amei? O novo mandamento que eu dou a vocês é esse. Aí lá na sua circunstância histórica, o João fala assim, olha, tem gente aí se sentindo exclusivo, porque é de Deus, eu sou de Deus, sou melhor do que vocês, então a gente tem que amar uns aos outros, ó, cuidado com o escândalo da igreja, não vamos manchar a nossa imagem. Então assim, isso está errado.
Porque se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, o amor do Pai não está em você não. Ou seja, o que a gente vai vendo é isso, né? As pessoas estão muito preocupadas com a corporação, com a comunhão, com o nome que a gente quer construir, com conversas pastorais, com o Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil, mais conhecido como CIMEB. Aí você vai criando conselhos, né? E aqui eu não sou contra a criação de nada, não. Eu estou mostrando que, como que em cada criação nossa existe o amor de Deus e a queda humana. O amor de Deus e a queda humana. O amor de Deus e a queda humana. Por isso que Jesus sempre nos chamou para sermos seres de passagem, né? Ninguém fica preocupado em estabelecer nada. A gente pode até ter os nossos arquivos, as nossas organizações, mas é entender que aquilo que a gente está criando hoje, né, todos os dias eu pergunto a Deus, meu Deus, até que ponto isso aqui não é um grupo de conhecedores exclusivos? O que o Senhor quer da gente? É a pergunta que eu faço. E eu imagino que Ele esteja respondendo, né? Porque a gente foca muito naquilo que o João disse originalmente. Olha, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, a pergunta que a gente tem que fazer é: quais são os tipos de ódio aos nossos irmãos que a gente pratica sem eu perceber? E o primeiro tipo de ódio que a gente pratica aos irmãos é o exclusivismo. Olha, nós recebemos uma revelação, nós temos uma visão. E aí quem não anda nessa visão está fora. Isso é odiar os irmãos, né? Uma outra forma sutil de odiar os irmãos, que eu vejo isso muito no meu contexto mais imediato, é: puxa, Deus reuniu vocês, Deus juntou vocês, mas engraçado, um não se importa com o outro, um não se interessa pelo outro. Que acontecia até mesmo com os apóstolos de Jesus, né? Deus tinha chamado 12, mas eles ficavam muito irritados com as características uns dos outros ali, né? O mais incrédulo ficava irritado com o que era mais chegado, que ficava irritado com o que era mais barulhento, que ficava irritado com o que era mais ausente, que ficava irritado com o que era mais negociante. Mas Deus está assim: eu chamei vocês agora, nesse momento, para estarem juntos, mas já eu chamei vocês para serem espalhados, né? Então, quando a gente é chamado para estar junto, fica todo mundo irritado. Quando a gente é chamado para se espalhar, aí fica todo mundo querendo ficar ali no mesmo lugar uns com os outros. E essas são formas sutis e caminhantes da gente ir odiando os irmãos. Por isso que o amor de Deus ele tem duas nuances, né? Primeiro, ele vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí, o que é amar o próximo? Amar o próximo é o próximo que aparece na minha frente. Eu nem convivo com ele e que eu preciso ser prático. Jesus, quando ele estava caminhando com os seus apóstolos, né, fazendo a obra, quem era o próximo? Quem passava diante dele? É o cego Bartimeu, né? Era o endemoniado que pulou do cemitério. E aí, o que Jesus fez ali? Ele fez o que era prático para aquela circunstância. Expulsou o demônio que fica na cidade e estou indo embora. Isso é o próximo. Ao mesmo tempo, o que é amar os irmãos? Aí, amar os irmãos é uma caminhada de várias dinâmicas. Amar o irmão é aquela pessoa que, nesse momento, você tem que estar aqui com ela, discipulando, cuidando, mas vai chegar um momento que os irmãos vão precisar se separar, senão vira uma confraria. Por isso que o João vai dizer aqui, né? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Porque nos dias de João estava tendo aquele grupo dos exclusivistas, né? A gente se ama, e aí o pessoal se amou tanto que foi deixando tudo para lá. Foi deixando o anunciar o Evangelho, foi deixando de ouvir as dores, de não, isso é porque esse povo não tem Jesus, eu tenho Jesus, você não tem. Aí ele está dizendo, isso aí é odiar o irmão. Porque se até o samaritano foi capaz de socorrer um homem que ele viu sendo assaltado, por que você não está sendo capaz de se compadecer da realidade social? Mas trocar a sua comunhão com Deus pela realidade social é também odiar essas pessoas que elas precisam de você tendo comunhão com Deus para você amá-la, não por questões políticas, ideológicas, históricas, metodológicas, mas é porque você anda com Deus, né? E aí tem a pragmática de amar o próximo
e tem as múltiplas missões que a gente vai ter no cotidiano de amar os irmãos. Porque a gente acha que amar os irmãos é você fazer essa casa se transformar num abrigo para moradores de rua. Aí Deus está assim, Jesus fez isso. Jesus transformou a casa da família dele em um grande hospital para acolher todo mundo que estava arregaçado lá em Israel. Foi isso que ele fez. Ele, na medida que ia caminhando, ele ia acolhendo, como o samaritano fez com o homem que foi assaltado. Mas ele não criou um prédio para acolher aquelas pessoas todas de Israel, não. E elas brotavam aos borbotões, né? Então, amar os irmãos e até odiar os irmãos tem várias facetas aí. Primeira coisa, né? É você lembrar da multiplicidade disso. Por exemplo, a primeira manifestação de ódio, que o João vai até falar mais à frente na carta dele. Não vamos ser perversos como Caim. E até a nossa leitura de Caim e Abel ali, a gente está focando no relacionamento entre Caim e Abel. Porque quando você vai focar no relacionamento de Deus com aqueles dois, aí a coisa vai ficando toda absurda. Mas vamos na esteira de João. O Abel ficou com raiva da manifestação, o Caim ficou com raiva da manifestação do amor de Deus na vida do Abel. Caim falou assim, mas por que Deus ama esse meu irmão esquisito? Eu gosto de um ser bizarro, que é capaz de matar um bichinho. Né? E aí Deus está assim para a gente, foi o que Jesus falou para Pedro, né? Se eu quero que o João viva até que eu volte, o que você tem com isso? Porque o Pedro já estava preocupado com o motivo de amor de Jesus em relação ao João. Né? Outra forma de odiar o irmão, que foi a prova de Deus com Saul. Quando Saul vai vendo que o Davi era o cara que Deus falou para ele, olha, eu achei o rei que vai te substituir. Mas em nenhum momento Deus tomou o reinado de Saul. Só que o Saul vai se deixando levar por aquilo que ele viu sendo dito acerca de Davi. Aí ele coloca Davi como inimigo dele, do reino dele. Né? E a gente pode pensar, que até já falamos aqui sobre o relacionamento entre Cristo e seus apóstolos, né? Onde depois você vai vendo ali, né? Pedro e Tiago vão ficando ali na igreja de Jerusalém, os escolhidos. Os outros apóstolos vão perdendo a reputação. E o Paulo cada vez mais sozinho, isolado, anunciando Deus ao mundo. Né? Então tem essas dinâmicas todas do que significa a forma sutil e perversa da gente odiar os nossos irmãos. Né? Tem aquele episódio do Antigo Testamento, que tem um episódio, mas ele acontece com muito mais frequência do que o que a gente imagina. Que é aquele profeta velho. Deus tinha chamado um profeta novo para entregar uma palavra ao Jeroboão. Tanto é que Jeroboão tentou barrar e a mão dele secou. Né? Aí ele se arrependeu, a mão dele voltou. E aí o profeta velho, olha, Deus levantou alguém novo num pedaço. O que o profeta velho faz? Ele deixou de ser profeta? Perdeu os dons? Não, mas o que o profeta velho faz? Chama o profeta novo para uma conversa. Como é que Deus te falou? Não, Deus falou que era para eu vir por um caminho e voltar por outro. Aí ele falou assim, não, que é isso, eu também sou profeta como você. Aí ele pega tudo que Deus deu para ele e usa contra o irmão. Quer dizer, pior do que o Abel, do que o Caim, né? Caim arrumou um passeio, uma faca para matar o irmão. O outro falou assim, não, eu vou tratar de fazer esse profeta morrer. Como assim, gente nova aqui no meu ministério? Isso acontece assim, mais do que a gente imagina o tempo inteiro. Por isso que Jesus ele nunca foi assim com os apóstolos. Né? Não, gente, uma hora eu vou. E eu preciso ir porque vocês precisam ser vocês. Eu preciso deixar de ser eu para eu ser eu em cada um de vocês, pelo meu Espírito. E aí o profeta novo ouve os conselhos do profeta velho, idolatria, porque se Deus falou comigo, dane-se a velhice do profeta, Deus falou comigo. Aí daqui o profeta velho me acusa de orgulho. Né? Lembro uma vez um cara que me deixou na mão lá no projeto social, que assim, ele queria que eu fizesse uma coisa, olha, Deus falou comigo que era para eu ficar aqui. Não, mas eu sou profeta do Senhor, eu sou pastor sobre a sua vida, eu sou autoridade sobre a sua vida. Eu falei, você é autoridade sobre qualquer coisa, sobre essa questão que Deus falou comigo, você não é autoridade. Aí ele pegou a mala dele com muita raiva e saiu, abandonou o projeto lá, ele estava dando onde que me ajudava no projeto social. E eu fiquei pensando, gente, mas eu não tive que ficar com aquele que Deus falou comigo.
Eu nem lembrei dessa passagem do profeta velho, né? Isso tudo que o João está mostrando olha como é que a nossa dinâmica de amar o próximo, ela é realmente dinâmica. Às vezes ela é dinâmica de dinamite, de explodir. Pá! Tem hora que o seu amor ao próximo vai ser testado por uma renúncia. Aí o cara sai e te deixa na mão e a acusação é: você não reconheceu a autoridade divina sobre a minha vida, então eu não preciso andar com você. Não precisa. Porque você também não reconheceu a autoridade divina sobre a minha vida. E aí esse amor ao próximo tem hora que gera divisão, né? Igual o pessoal da igreja de Jerusalém ficava se sentindo dividido em relação a Paulo. E o Paulo, né? O Paulo fala umas coisas que a gente meio fica sem jeito, né? O Paulo, ele diz que é judeu, mas ele está muito grego para o nosso gosto. Então a gente tem essa questão aí. Aí acaba que o profeta novo ouviu o conselho perverso do profeta velho e Deus que tinha avisado o profeta novo: se você for pelo caminho diferente do que eu te falei, você vai ser morto. Aí o leão matou o profeta, né? E aí encontraram lá o corpo do profeta junto com o leão e a mula do profeta. Até uma expressão ambígua, né? A mula do profeta. Por quê? Ele era novinho, tadinho, mas ele recebeu uma orientação de Deus. Só que ele preferiu, a sabedoria, né? Ouça os anciãos, mas Deus não falou com ele. Se Deus falou comigo, eu vou ouvir qual ancião? Se Deus falou comigo, eu vou ficar preso a qual família? Se Deus falou comigo, eu tenho que ouvir qual pastor? Né? Aí, o amor de Deus em nós, também vem essas questões aí dos nossos dons e os nossos esforços, né? Que a gente entende, meu Deus. O que o Senhor quer de nós como pessoas? O que o Senhor quer de nós como indivíduos caminhantes aqui no meio dessas questões? Por isso que ele termina falando: olha, aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E é aqui que a gente precisa sair da idolatria, ou melhor, da bibliolatria, para a mensagem. Porque o João estava falando aqui de uma coisa específica, que era contra os gnosticistas, né? Que pensavam assim: olha, nós somos iluminados, nós temos a revelação de vamos ficar uns com os outros aqui, porque nós somos iluminados. É uma religião piramidal. Os iluminados vivem daquilo que os cegos lhe trazem. Maçonaria é assim, capitalismo é assim, igreja evangélica é assim. Nós somos iluminados. Você fez teologia? Então nós somos os iluminados. Essa era a mensagem imediata de João. Mas para nós, a iluminação tem muitos, infinitos e microscópicos outros aspectos, né? Porque odiar o nosso irmão é a gente, não é a gente se tornar como exclusivos, é a gente ficar assim: nós temos um grupo, né? Nós recebemos a palavra do Senhor, estamos aqui, amém. Aí a gente cai naquele fetiche, né, do clubismo. O que é o clubismo? O que é ser pastor? É ter uma competência para fazer clube, né? Aí a gente tem que saber fazer um evento, um cafezinho da manhã, e aí a cultura brasileira vai entrando, né, porque as pessoas só mulheres naquele lugar, que elas se sentem aceitos, que tem uma comidinha ali, que tem uma comunhão, que tem uma conversa jogada fora, aí que depois dessa reunião a gente vai fumar uma maconha junto, né, porque o evangelho liberal. Aí, vamos reunir hoje à tarde para fumar maconha no parque? Os evangélicos aqui em BH que fazem isso. Mas aí maconha é muito terrível para a nossa comunhão. Vamos beber cerveja à tarde? Aí vai postar nele, aqui ó, cerveja, tal, aqui nós somos irmãos em Cristo. Aí o João está dizendo: isso é odiar os seus irmãos. Porque quem disse que Deus chamou vocês para se reunirem para beber cerveja? Jesus transformou água em vinho numa cerimônia de casamento, mas ele nunca fez de casamento uma reunião cerimonial, no sentido de, gente, sábado que vem temos um outro casamento para ir. Vou ser agora um celebrante, porque o meu ministério vai ser assim: eu vou transformar água em vinho em todos os casamentos que eu for. Isso é odiar os irmãos. Porque cada irmãozinho desse com o qual a gente se encontra foi chamado também para ter comunhão com Deus, e cada pessoa que está aqui foi chamada para ter uma igreja, um compromisso, uma semeadura.
De maneira que a nossa comunhão, a revelia do que o João mesmo pensava, a nossa comunhão consiste em cada dia mais a gente se distanciando no tempo e espaço, porque cada um aqui tem que fazer valer a sua comunhão com Deus, que vai colocar muitos outros no seu caminho, né? Até tendo cuidado de não deixar o seu caminho se transformar aos seus pés. E trouxeram tudo aos pés dos apóstolos. Aí eu espero chegar esse dia onde as pessoas vão confiar aos meus pés, as suas súplicas, suas orações e de preferência as suas ofertas. Isso é odiar os irmãos, né? Construir, e aqui eu vou falar com a responsabilidade de quem tem revelação divina, mas construir uma ADVEC, sei lá, a cada 4 meses, é odiar os irmãos, que é você fazer reuniões programáticas. Tem uma arquitetura, tem um grupo de empresários, tem um monte de gente que faz, e aí, mas pode ser até que seja um juízo para ele, que vai ser bênção para quem vai vir no futuro. Esse aí construiu um monte de templo, agora eu vou levantar aqueles que vão encher esses templos, porque quem construiu não será digno de enchê-lo. Então, é isso que é a diferença entre a bibliolatria e a verdade eterna, que está sempre sendo iluminada, mas ela começa na leitura bíblica. Começa com a gente ouvindo João falando, olha, quem odeia seu irmão não está na luz. E aí a pergunta que você faz é, mas o que é odiar ao nosso irmão nos nossos dias, na nossa realidade? Odiar ao nosso irmão é usá-lo como meio de reunir. Às vezes a pessoa, ela ama os irmãos porque ela tem sociabilidade, aí você tem que saber se isso é amor ou se isso é uma capacidade relacional, né? E às vezes amar o irmão é igual Paulo. Olha, eu tenho pouco tempo na cidade de Éfeso, ele pregou tantas horas a ponto de um cara cair de sono da janela, porque o que ele pregou lá, que talvez não serviu para aquele público imediato, serviu para nós, que estava produzindo. Então, às vezes odiar o irmão é saber assim, qualquer fosfato que está vazando da minha boca agora é produção eterna, é palavra que vai ser semeada e que vai ser aperfeiçoada por outrem, porque a semeadura não pertence apenas a mim. Ou seja, que a gente pega a carta de João e fica assim, amar os irmãos é reunir, é estar todo mundo em comunhão, a aliança do Senhor eu tenho com você. Isso assim, aliança é muito bom vocês se reunirem, buscarem, mas vocês têm algo a fazer, estão fazendo? Como é que é? Estão ficando velhos, mas estão fazendo? Estão cheios de ensinamento, mas estão fazendo? Porque aí aquilo que você acha que é amor começa a se transformar em ódio, né? E aqui para a gente encerrar, eu vou ter aqui porque as coisas vêm e a gente não pode deixar elas irem embora, né? Aí a gente começa, por exemplo, a questão a gente confunde se reunir com saber fazer um culto, que a gente chama de liturgia, né? E amém a quem Deus concedeu isso. Mas será que é para ser assim eternamente? Foi assim que Jesus foi? Nós que gostamos de previsibilidade, a gente quer chegar nesse nível, né, de descansar. Agora tem uma igreja, agora a gente tem instrumento, agora meus filhos vão viver disso. Aí Deus está assim, eu chamei vocês para ter esse pensamento de dinâmica de grupo, de clube, né, de confrarias, que são formas assim, até afetuosas, porém perversas de odiarmos os nossos irmãos. Que é quando você fica assim, nós temos um grupo de estudo sobre o livro de fulano, aí você fica ali, quer a coisa se desfazer. Porque na verdade, o amor de Deus em nós e o amor nosso uns pelos outros, ele sempre vai resultar em caminhada. Isso é uma autocrítica a este grupo que está reunido nesse momento. O amor de Deus em nós e o nosso amor uns pelos outros tem de resultar em caminhada. Porque Jesus disse isso aos apóstolos e a nós, olha, eu vos designei para que vades, ou seja, saiam, caminhem, desfaçam os vínculos, deem frutos, porque é desfazendo esse vínculo no tempo e espaço que vocês estão fazendo um vínculo eterno para o qual eu chamei vocês. Que de Torre de Babel, Deus tem raiva, desde a Torre de Babel física, que é o espírito babilônico, né? O que é o espírito babilônico? Que a gente faz uma torre, ela fica linda, ela vai virar história, vai virar monumento. E daí, a torre fez você chegar aos céus, mas não fez você chegar às extremidades da terra do anúncio do Evangelho. Então a mensagem de João lá naquela época para nós hoje é:
Se vocês dizem amar a Deus, mas odeiam os seus irmãos, ou seja, vocês estão parados, estão quietos, estão reunidos, sem produzirem, a luz que vocês receberam está se transformando em trevas. E essa é a palavra. E essa é a busca que a gente precisa fazer. E esse é o anteponto final. É o convite do Evangelho. E aí, gente? Amar é ir às pessoas, mas não importuná-las, né? Então a gente pensa que amar é a gente ir e se tornar dono daquela realidade. E amar é ir como Jesus foi. Ele foi, teve que expulsar o demônio e expulsou, mas não ficou assim, olha, vamos fazer uma filial aqui em Gadara. Né? Ele foi. Ele tinha um amigo chamado Lázaro, mas ele não tinha uma célula na casa de Lázaro. Né? Então é ir. É ir. Mas não é importunar, não é estabelecer, não é colocar bandeira, não é fazer quantitativos. Né? Não é falar quantos se converteram hoje, quantas almas eu ganhei. Quem gosta disso é ser humano para Jesus. Amar é você ir, porque quem vai está se doando. Quem vai está saindo do seu conforto. Quem vai está fazendo coisas que não vai, às vezes, de acordo com a sua vontade, mas é aquilo que Deus quer. Aí você vai. Você vai oferecer libertação, palavra, cura, ensino, mas você não vai importunar essas pessoas. E com aquela praticidade, Jesus falou, você vai. Há pessoas que vão receber a bênção. E aquelas que não receberem, vai voltar para vocês. Porque Jesus nunca falou que doar é você fazer a ditadura da benevolência, né? Ai, estou magoado, eles rejeitaram. Ai, rasgou o folheto na minha frente. Ai, quem tá praticando a dádiva é você. Uns vão receber, outros não. Uns vão receber e vão querer te usar. Por isso que não é para você. Amar não é você ficar comprometido emocionalmente com a pessoa para onde você está indo. Né? Enfim, é isso. Evangelizar não é importunar, mas evangelizar é ir.